Este contrato inverte a responsabilidade. Se você assinar isso, senhor, sua empresa arca com tudo. A sala de reunião ficou em absoluto silêncio. As palavras de Laura Almeida pairaram no ar como um martelo suspenso, apenas aguardando para cair. Ela tinha 16 anos, de pé na entrada de vidro da sala de conferência no 27º andar, usando tênis emprestados e um crachá de limpeza. Ela apontou diretamente para o documento que Carlos Matos estava prestes a assinar. A caneta de Carlos pairava no ar. Suas sobrancelhas prateadas se franziram. Sua esposa, Sara Costa, piscou semi-cerimoniosamente. Rafael Souza, o empresário texano de paletó impecável, soltou uma risada baixa e desconfortável. Com licença, ele perguntou com a voz demasiado calma, demasiado contida. Li essa cláusula na página 14. Laura continuou. Ela transfere todas as responsabilidades relacionadas à fusão para Hale Investments. Se algo der errado depois da fusão, fraude, processos, calotes, a sua empresa sofre o golpe todo. A empresa do Rafael sai ilesa. Os jovens executivos à mesa trocaram olhares desconfortáveis. Um homem puxou o documento mais para si. Outro consultou um tablet para conferir a página 2 vezes. Sara inclinou-se para a frente. Ela não deveria estar aqui. É filha da faxineira. Alguém cochichou. Mas Laura não se intimidou. Apenas 8 horas antes, o mundo ainda parecia simples. A equipe de limpeza percorria os andares superiores da Hale Investments como um relógio silencioso. Laura, vestindo um moletom desbotado e um cordão de identificação marcado como visitante da manutenção, organizava papéis picotados e limpava portas de vidro enquanto sua mãe aspirava o corredor. Esse era o procedimento. Sem barulho, sem perguntas. Só terminar o serviço e ir embora. Até que ela viu a pasta. Estava na bandeja do copiador, ligeiramente aberta. A capa carimbada dizia versão final. Acordo de fusão. Algo a atraiu. Não a curiosidade, mas o instinto. Laura não era como as outras garotas da idade dela. Não ficava rolando a tela do celular sem parar. Ela lia manuais de política interna, assistia a documentários de negócios com o avô e uma vez escreveu uma redação escolar intitulada Como a Enron Desabou. Ela abriu a pasta lentamente, olhos varrendo o texto jurídico. Então parou. Era sutil, enterrado no subparágrafo C, terceira linha da cláusula de responsabilidade, mas estava lá, a reversão de obrigações. Se o negócio desmoronasse ou surgissem problemas jurídicos depois, ficaria a cargo da Hale Investments e não da Von Global, a destruição financeira e legal. Era uma armadilha. Mãe, disse Laura correndo pelo corredor. Você já viu um contrato que entrega toda a empresa assim? Marina mal levantou o olhar enquanto polia um vidro. Laura, para com isso. Não mexa com as coisas deles. Mas e se fizerem a gente ficar sem emprego? A voz de Marina endureceu. Laura fechou a boca, mas a mente dela não parou de funcionar. Ela continuava analisando tudo. No momento, homens e mulheres na sala de reunião estavam congelados. A mão de Sara tremia no apoio da cadeira. O olhar de Rafael se apertou. Carlos Matos encarou Laura. Lentamente, ele abaixou a caneta. Você diz que essa cláusula inverte a responsabilidade? A voz dele soou serena, tão serena. Sim, senhor, respondeu Laura. Está disfarçada em texto claro, soa legal, mas se sua equipe não ler cada linha, foi feita para confundir. Não protege sua empresa. Ela prepara você para levar o tombo. A voz de Sara falhou como geada. Carlos, isso é bobagem. Ela ainda é criança. Mas Carlos já não ouvia a esposa. Os olhos dele se voltaram para a página à frente. Ele folheou até a página 14. Ele leu, pausou, e algo no maxilar dele apertou. Rafael inclinou-se para a frente. Estamos realmente dando atenção
Há teorias da conspiração de alguém que limpa maçanetas? As bochechas de Laura coraram, mas a voz não vacilou. Podem rir, mas se ele assinar isso, o nome da sua empresa aparece em todos os processos que surgirem. Houve uma longa pausa. Então a voz de Carlos soou grave e decidida. Tirem ela daqui. A segurança agiu rápido. Laura se manteve ereta mesmo ao ser levada para a porta. Mas antes de fechar atrás dela, ela olhou uma última vez para os olhos de Carlos Matos. Por um breve instante, ele não viu a filha da faxineira. Viu um aviso, um espelho e um erro que quase cometeu. A caneta dele nunca tocou o papel. Na manhã seguinte, o silêncio na Hale Investments estava diferente. Não tranquilo, contido, não falado, mas tenso. Laura Almeida sentou-se solitária. Na sala de segurança do lobby, mãos cruzadas, queixo erguido, coração batendo rápido. O piso de mármore refletia a luz fria que vinha das janelas altas atrás dela. Ela já estava ali há mais de uma hora. Ninguém falava com ela, ninguém ofereceu água, ninguém disse o que viria a seguir. Ao lado dela, Marina mantinha o corpo rígido, rosto sem expressão. Marina não dissera palavra desde que as tiraram do turno da noite e mandaram aguardar no térreo, mas a preocupação nos olhos dela dizia tudo. Desculpa, mãe, Laura sussurrou. Marina virou a cabeça devagar. Desculpa. Pode se desculpar por ter me envergonhado. Eu limpo este prédio para pôr comida na mesa, não para você invadir salas de reunião como se fosse dona do lugar. Laura abaixou a cabeça. Eu não quis te constranger, eu só li algo perigoso e não pude deixar ele assinar. Eu te criei para ser corajosa, Laura, disse. Marina, a voz suave, mas não te criei para ser imprudente. Antes que Laura respondesse, a porta se abriu. Uma mulher das RH entrou com uma prancheta, saltou batendo rápido no piso. Senhora Almeida, disse ela sem olhar para Laura. Você está afastada, sob análise. Avisaremos. Os lábios de Marina se apertaram. Ela ergueu o corpo, segurou, firme o braço de Laura. Venha! O estômago de Laura revirou quando saíram do prédio. O vento gelado de Chicago bateu nas bochechas dela e ela olhou para trás, uma última vez, para o arranha-céu de vidro e aço, o lugar em que ela achava que poderia fazer a diferença. Agora nem mesmo podia entrar. Enquanto isso, 30 andares. Acima, Carlos Matos estava no escritório privado, sozinho. O contrato não assinado jazia à frente dele, as folhas abertas como cena de um crime. O dedo dele traçava a cláusula que Laura havia apontado, subparágrafo C, terceira linha. Ela tinha razão. A linguagem não só enganava, era intencional, feita para parecer comum enquanto preparava a Hale Investments para engolir toda a responsabilidade. Carlos massageou a têmpora devagar. Como é que eu deixei passar isso? A voz de Sara ecoou, na memória dele da noite anterior. É uma cláusula padrão, Carlos. Confia em mim. Confiar era uma palavra que antes tinha peso. Ele abriu o laptop e começou a comparar outros contratos da empresa do Rafael Souza. Linguagem jurídica, nomes de subsidiárias, estruturas offshore, tudo muito limpo, muito coordenado. O telefone dele vibrou. Era Sara. Ele hesitou. Atendeu. Você não assinou, né? Ela falou logo. Não, respondeu Carlos, a voz sem emoção. Você está paranoica. Nós avaliamos a empresa do Rafael. Você está deixando essa menina te influenciar. Ele fez uma pausa. Ela viu o que ninguém viu. Sara soltou uma risada fraca. Riso fraco demais. Vamos lá, ela é adolescente, filha da faxineira. Você vai duvidar de mim por causa de uma criança? Carlos ficou em silêncio. Estou subindo aí, disse Sara, e encerrou a chamada. Na rua, Laura sentou-se no sofá de casa com uma caneca de chocolate esfriando na mão. O apartamento era pequeno, acolhedor, vivido. Marina ficou ao lado dela, mexendo em anúncios de emprego. Você se arrepende? Laura perguntou baixinho.
Marina suspirou. Me arrependo de você ter perdido a fé nos adultos que fazem o trabalho deles. Laura não discutiu, mas algo dentro dela dizia que não havia errado. Um toque interrompeu o silêncio. Era um e-mail de um nome que ela não conhecia, Ricardo Gomes. Assunto: você também viu isso? Os olhos de Laura se arregalaram. Ela clicou. Havia uma mensagem curta. Eu trabalhava lá, sei o que você viu. Se quiser conversar, estou aqui. Os dedos dela pairaram sobre o teclado. Então ela começou a digitar, porque talvez, ela não estivesse sozinha. Naquela noite, Carlos abriu o cofre e tirou um arquivo antigo rotulado Hale Internal Gomes Review. Folheou páginas com riscos sinalizados, auditorias enterradas, relatórios que o Conselho ignorara há 2 anos, e em uma folha, escrito a caneta vermelha, exposição ao risco, muito centralizada. Se eles armarem uma cláusula dessas, estamos perdidos. Assinado Ricardo Gomes. Carlos recostou-se, olhos fechados, e pela primeira vez em anos sentiu algo estranho. Dúvida. Sara Costa nunca gostou de esperar. Ela entrou no escritório de Carlos com a elegância de quem nunca ouviu não. O salto dela bateu firme no piso de madeira enquanto ela ia até a mesa preta, onde o marido encarava o contrato. Ainda está aí, ela disse, cruzando os braços. Você teve o dia inteiro. Carlos não levantou os olhos. Eu preciso de mais tempo, respondeu. O sorriso de Sara desapareceu. Carlos, esse negócio é urgente. Rafael está oferecendo algo que ninguém mais tocaria. Você viu os números? Eu também vi uma cláusula que quase destrói a minha empresa. Sara andou ao redor da mesa, passando a unha bem feita na borda do contrato. Uma cláusula, linguagem jurídica. Você vai levar em conta a opinião da faxineira em vez da minha? Isso fez Carlos erguer o olhar lentamente. Ela viu isso, disse ele. Ninguém mais viu. Nem você, nem a equipe jurídica, nem eu. Ficou um silêncio longo. A expressão de Sara não mudou, mas o tom dela baixou um pouco. Ela é criança, Carlos, e conseguiu fazer você questionar tudo. Isso devia te preocupar. Não, ele disse, levantando-se. O que me preocupa é que ela tinha razão. Mais tarde naquela noite, Laura ficou sentada junto ao radiador no apartamento, folheando páginas que Ricardo Gomes mandara em arquivos PDF, criptografados, declarações fiscais, demonstrativos de empresas de fachada, comparativos de cláusulas de fusão. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Estavam armando uma cilada. Gomes confirmara isso na ligação anterior. Rafael Souza usara linguagem quase igual numa fusão em Houston. A empresa-alvo assumia toda a responsabilidade. Em 6 meses, ela desabou debaixo dos custos jurídicos. Rafael saiu rico. Laura destacou palavras-chave: indenização, responsabilidade contingente, ônus de execução. Ela não sabia todos os termos, mas sabia quando sentia cheiro de podridão. Não acredito que ele seja casado com aquela mulher, Laura murmurou. Ao fundo, Marina lavava a louça e soltou um resmungo sem humor. Poder e ambição sempre andaram de mãos dadas. Na mesma hora, Carlos estava no bar do Gold Lounge particular, de frente para o centro de Chicago. Ele não bebia, observava. Em uma mesa distante, meio protegida por vidro fosco, sentavam-se Sara e Rafael. Eles riam. A mão de Sara tocava suavemente o pulso de Rafael. O sorriso dele era largo, fácil, como de velhos conhecidos ou algo mais. A mandíbula de Carlos se apertou. Ele não ouvia as palavras, mas o corpo deles dizia tudo. Sara inclinou-se. Rafael acenou com a cabeça, depois entregou um pendrive pequeno a ela e roçou os dedos dela num gesto que não era profissional. Carlos virou o rosto com levantamento pesado. Seria aquela a mulher com quem ele construíra uma vida? Ou alguém que o usava desde o começo? Em casa, o celular de Laura vibrou.
Mensagem de texto de Gomes. Pesquise os gastos de Sara. 3. Transferências offshore no nome dela. Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Zurique. Os olhos de Laura se arregalaram. Ela está envolvida, sussurrou. Não é só distraída, ela faz parte disso. Ela abriu o laptop e puxou registros públicos de transações. As mãos dela tremiam. Lá estava o nome de Sara Costa, ligado a uma conta inativa nas Ilhas Virgens Britânicas. Naquele exato momento, Carlos recebeu um e-mail do setor de compliance interno do banco. Assunto: atividade suspeita. Alerta de transferência interna. Ele clicou. Sara tentara autorizar a movimentação de $2.500.000 de uma conta de reserva da empresa. Foi interrompida a tempo. Carlos afundou a cabeça nas mãos. O laço não estava se apertando. Estava dentro da própria casa, dele. Em silêncio, 3 pessoas não conseguiram dormir. Carlos Matos, agora certo de que pisava num terreno prestes a ruir. Laura Almeida segurando as peças de um quebra-cabeça longe demais para uma adolescente. E Sara Costa, sentada num SUV preto ao lado de Rafael Souza, sussurrando. Ele está cogitando cavar fundo. Então a gente enterra antes que ele ache as raízes. Rafael respondeu calmo. Tudo começou com um e-mail, sem assunto, sem remetente, só um arquivo de áudio. Carlos hesitou antes de abrir. Estava olhando para o teto do escritório há mais de 1 hora, depois que o último assistente já tinha ido embora. O silêncio parecia mais pesado agora, como se o prédio prendesse a respiração. Ele clicou para tocar o áudio. A voz de Sara veio primeiro, calma e calculista. Ele não vai questionar, não se eu pressionar no momento certo. Depois, a voz grave de Rafael. E se ele questionar, a gente lembra o que ele tem a perder. Carlos congelou. Reproduziu o áudio 3 vezes. Quando finalmente caiu a ficha, algo dentro dele ruiu. Não estrondoso, não visível, mas definitivo. Ele enviou o arquivo para seu advogado particular e se esticou na cadeira, encarando o teto de novo. Desta vez, não com confusão, mas com clareza. Sara não estava apenas envolvida. Ela estava liderando tudo. Laura ficava do lado de fora das gigantes portas de bronze da biblioteca Harold Washington, segurando uma pasta e um pendrive que Ricardo Gomes mandara naquela manhã. Os dedos dela estavam dormentes, não de frio, mas de medo. Tudo o que juntaram agora apontava para um único alvo. Alguém tentava enterrar a Hale Investments. Ela entrou e foi para o laboratório de computadores. Os arquivos estavam criptografados, mas Gomes incluiu uma chave manuscrita. À medida que ela digitava, a verdade se revelava. 3 tentativas de fusão, 3 empresas quebradas, todas ligadas a Rafael Souza. E em cada caso, enterrados nos documentos, havia rastros das credenciais digitais de Sara Costa. Ela não só ajudava o Rafael, fazia isso há anos. Naquela noite, Laura tentou entregar os documentos físicos a Ricardo Gomes no apartamento dele. Mas ao chegar, a porta estava entreaberta. Lá dentro, vazio. Sem sinais de luta, sem sinal de Gomes. Somente um envelope na mesa da cozinha com as letras LÁ. Ela o abriu. Dentro havia 2 coisas, um pendrive e um bilhete adesivo. Eles sabem que estou ajudando você. Não volte aqui. Encontre alguém em quem confie rápido. Na cidade, Carlos estava no carro em frente a um tribunal antigo, fechado, há anos. Mas ele não viria falar com juiz algum. Encontrar-se-ia com Elisa Pereira, advogada de direitos civis e ex-procuradora famosa por aceitar casos que ninguém mais tocava. Ela entrou sem alarde, o casaco de lã escura balançando como uma capa de justiça silenciosa. Senhor Matos, disse ela ao entrar no banco do passageiro, você veio à pessoa certa, mas isso é maior do que fraude contratual. Eu sei, disse Carlos.
Isso é subversão financeira organizada, talvez até extorsão. Preciso proteger minha empresa, disse ele. E preciso proteger uma garota que viu tudo. Primeiro, Elisa ergueu a sobrancelha. Uma garota? Ela tem 16 anos. Nome dela é Laura Almeida. Ela viu antes de qualquer um de nós. Pela primeira vez, a advogada sorriu. Então ela pode ser nossa testemunha mais valiosa. Na manhã seguinte, Laura voltou a Hale Tower. A segurança estava reforçada. Ela não constava na lista. Ficou esperando, os dedos gelados apertando uma bolsa de provas, até que um funcionário júnior, que ela reconhecia dos turnos noturnos de limpeza, passou por ali. Ele parou, olhou em volta e sussurrou. O senhor. Matos disse que se você voltasse, levaria você direto para cima. Quando Carlos a viu, algo nele amoleceu. Ele se levantou e estendeu a mão, não como um CEO, mas como alguém que finalmente enxergava seus próprios pontos cegos. Eu te devo mais do que um pedido de desculpas, disse ele. Eu te devo a verdade. Laura ergueu o olhar, voz baixa, mas firme. Então vamos expor tudo antes que alguém mais desapareça. Sentaram-se lado a lado na sala de conferências privada, papéis e telas abertos como um mapa de batalha. Elisa Pereira chegou alguns minutos depois, assentindo para Laura. Esta é a sua guerra agora, disse ela, mas com as jogadas certas, vencemos antes que eles saibam que estamos lutando. Laura assentiu, os nervos tensos, mas firme, porque pela primeira vez ela não lutava sozinha, e as rachaduras no mármore não se limitavam a destruir um prédio, elas deixavam a verdade vir à tona. O tribunal ainda não estava marcado. Nenhuma intimação havia sido emitida. Nenhuma coletiva de imprensa anunciara a notícia, mas a guerra já tinha começado. No escritório de Carlos Matos, as paredes não exibiam mais prêmios corporativos e previsões de investimento. Agora, estavam forradas de quadros brancos, cheios de cronogramas, conexões, transferências bancárias e nomes fictícios. No centro de tudo, sentava-se Laura Almeida, adolescente de 16 anos, com um laptop emprestado e uma pasta repleta de segredos. Elisa Pereira estava junto à janela, telefone colado ao ouvido, voz baixa, mas urgente. Carlos, em silêncio, analisava uma planilha impressa, a mandíbula contraída. Então Elisa desligou. Essa era minha fonte no Departamento de Justiça. Eles estão observando o Rafael discretamente, mas precisam de mais para agir. Laura enfiou a mão na mochila e entregou uma pasta amarela. Isso chegou agora, disse ela. De Gomes, antes dele sumir. Carlos pegou a pasta. Dentro, havia contabilidades de contas offshore. 3 nomes saltaram das páginas. Sara Costa, Rafael Souza e uma tal Ravencross Holdings, empresa de fachada registrada em Belize, desviando pagamentos a cada trimestre de acordos de fusão fracassados. Elisa assobiou. Isso é mais do que fraude. É um jogo de longo prazo, predatório, calculado e começou bem debaixo do meu nariz, disse Carlos, amargurado. Naquela noite, Laura e Marina sentaram-se na escada de incêndio do prédio. A cidade lá embaixo zunia com táxis amarelos e música subindo dos bares. Marina deu a Laura uma caneca de chá de camomila, as mãos tremendo. Eles ligaram de novo, disse ela. Avisaram que, se eu não me calar, vão cancelar seu registro escolar. Disseram que podem fazer coisas desaparecerem. Laura permaneceu olhando adiante. Você é criança, Laura. Essa não é sua luta. Virou minha luta no segundo em que viram gente como a gente como escudo. A voz dela soou tranquila, convicta. Naquele instante, Marina viu algo que não esperava. Não apenas rebeldia, mas propósito. Um sinal de que Laura não tentava provar nada. Apenas buscava acertar as coisas. No dia seguinte, Carlos entrou pelo hall principal do evento beneficente da Fundação Hale, vestindo smoking preto e expressão ainda mais rígida. A festa fora ideia de sua esposa.
Caridade, mídia, doadores sorridentes. Sempre fora domínio de Sara. Mas naquela noite Carlos pegou o microfone. Antes de começarmos, disse ele, olhando a plateia brilhante, quero falar não como CEO, mas como homem que cometeu erros. Sara gelou ao lado da mesa de champanhe, os dedos apertando o pé do copo. Anos atrás, eu acreditava que construir um império era confiar apenas nos números, Carlos continuou. Mas os números não traem, as pessoas traem, o público murmurou. Alguns olharam para Sara. Reabri cada documento que nosso conselho assinou e descobri o que uma jovem corajosa descobriu, algo que me abalou profundamente. Elisa. Ficou no fundo, braços cruzados, expressão indecifrável. Carlos desceu do palco e saiu antes que alguém fizesse perguntas. Naquela noite, Laura ficou em frente à janela do quarto, observando as luzes piscantes dos prédios. Uma pasta estava aberta no colo, cheia de e-mails recém-sinalizados. Uma frase de Sara para Rafael saltou como uma lâmina. Ele está se afastando. Você sabe o que fazer. Quando começou a copiar para um drive seguro, as luzes piscaram. A tela do laptop escureceu. O telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Pare de cavar ou cavamos primeiro. As mãos de Laura tremeram, mas não fechou o laptop. Pegou um marcador e escreveu 3 palavras numa folha em branco. Não vou recuar. Porque isso não era apenas uma empresa. Era um campo de batalha. E a garota que ninguém quis ouvir estava se tornando a voz que ninguém poderia silenciar. Na manhã seguinte, um rumor já corria nos elevadores e cafés do distrito financeiro. Hale Investments, sob auditoria interna. Denúncia anônima, fusão paralisada. Alguns diziam que era rotina, outros sentiam cheiro de sangue na água. No escritório, Carlos Matos olhava a paisagem urbana sem expressão. Eu errei ao quase entregar tudo a um fantasma interno sob medida, murmurou. Elisa Pereira, sentada em frente, folheou o arquivo de evidências. Você não entregou, você hesitou. Isso foi o que contou. Ela pousou a página com números rastreados em Belize, movida típica do Rafael. Mas agora não se trata apenas de negócios, acrescentou. Se trata de justiça. Enquanto isso, Sara Costa descia a escadaria de mármore da cobertura deles na Lakeshore Drive, vestida de seda azul marinho, como se nada estivesse desmoronando sob os pés dela. A governanta entregou-lhe um envelope creme. Isso chegou pelo correio, disse sem expressão. Ela abriu distraída. Dentro, uma única foto. Carlos ao lado de Laura e Elisa. Todos inclinados sobre papéis, 3 assinaturas circuladas em vermelho e um bilhete adesivo. Você está perdendo o controle. Sara não esboçou reação. Pegou o celular e ligou. Para Rafael Souza. Naquela noite, num encontro privado no Four Seasons, Rafael caminhava entre a multidão como um homem sem segredos, bebendo uísque caro, conquistando investidores com um sorriso atrás do outro. Mas havia algo diferente. As pessoas acenavam, mas rápido demais, evitavam olhar nos olhos ou cochichavam depois que ele passava. Ele encontrou Carlos perto da varanda. Bem, agora, disse Rafael num tom preguiçoso. Você agitou bastante. As coisas. Carlos não estendeu a mão. Não agitei nada, respondeu. Parei de fingir que estava cego. Rafael se aproximou, voz suave. Se você tornar isso público, vai enterrar mais do que eu. Vai arrastar o nome da sua esposa pela lama. Seu conselho vai surtar, as ações vão despencar. É esse legado que você quer? Carlos não vacilou. Prefiro perder a empresa do que viver numa mentira. Em casa, Marina desligou o telefone e olhou para Laura. Era a diretora da escola, ela disse, quase sussurrando. Alguém entrou com queixa dizendo que você causa distúrbio emocional na escola. Laura piscou, espantada. Eu nem fui à escola esta semana. As mãos de Marina tremiam.
Eles querem te desestabilizar. Estão com medo. Laura olhou para a pilha de documentos no colo. Ela não se sentia abalada. Sentia-se preparada. Até o fim da semana, Elisa apresentou a primeira ação judicial. Pedido de liminar e auditoria, independente da Vaughan Global. Também protocolou um pedido de proteção de denunciante para Laura Almeida. A imprensa soube antes do pôr do sol. Hale Investments suspende fusão até nova investigação. Adolescente anônima é a principal fonte. Fotos de Laura no site da escola foram recortadas, compartilhadas e curtidas. Uns a elogiavam, outros duvidavam dela, alguns atacavam, mas ninguém a ignorava. Ao amanhecer do dia seguinte, Carlos entrou na sala do conselho com uma pilha de documentos na mão. Seus executivos já aguardavam com rostos tensos. Eu devia ter visto isso antes, começou, mas deixei o conforto me cegar. Ele distribuiu o relatório de auditoria, as empresas de fachada, e-mails e o áudio. Então olhou para cada um nos olhos. Vocês têm uma escolha, disse. Ajudem a limpar esta casa por dentro ou fiquem assistindo de fora enquanto ela queima. Ninguém falou, mas um por um começaram a assentir. Quilômetros adiante, num café perto do Loop, Sara Costa sentou-se diante de Rafael Souza de novo. Seus olhos já não reluziam charme. Ele não vai aceitar passivamente, disse ela. Rafael sorriu. Talvez seja hora de nós também pararmos de ficar quietos. Ele deslizou um fichário preto sobre a mesa. Dentro, uma lista de nomes. Juízes, repórteres, um funcionário do tribunal. Sara fechou o fichário lentamente. Enterramos eles, murmurou. Lá fora, Laura Almeida observava tudo pela janela de um ônibus, enquanto gravava com o celular cada movimento deles. A partida não era silenciosa, só estava começando. Na segunda-feira de manhã, a Hale Investments não era mais uma fortaleza financeira. Era um campo de batalha. Os servidores internos do escritório estavam em manutenção de rotina. Mas todo mundo sabia que era mentira. As equipes de compliance trabalhavam horas extras. O jurídico cochichava a portas fechadas. O RH filtrava e-mails de funcionários em busca de palavras como offshore, Vaughan, denunciante e Carlos. Matos, ele não se deixou abalar. Ficou ali, no meio de tudo, sereno, com os olhos bem abertos e preparado para a guerra. No apartamento de cobertura, Sara Costa ficou sozinha à luz do inverno, o celular colado ao ouvido. Eles vêm atrás de nós, sussurrou. A voz de Rafael Souza do outro lado foi firme. Que venham, nós não recuamos, contra-atacamos. Você disse que os papéis estavam enterrados. Estavam, mas alguém trouxe à tona. Você não entende, rosnou Sara. Não é o Carlos que está liderando isso. É a garota. Ela é criança e está virando esta torre de cabeça para baixo. Ficou um silêncio. Então Rafael disse friamente. Talvez seja a hora de mostrarmos ao mundo quem detém o verdadeiro poder. Na escola, Laura tentou passar despercebida, mas era impossível. Metade dos colegas a encarava como se fosse fantasma. A outra metade a evitava como se ela fosse vírus. Alguns a chamavam de traidora, outros de heroína. Ela ignorou todo mundo. Enquanto abria o armário, um bilhete dobrado caiu. Ela o abriu com cuidado. Sabemos onde você mora. Fique em silêncio, fique a salvo. Os dedos dela tremeram, mas só por um instante. Ela guardou o bilhete no bolso, pegou os livros e foi direto ao escritório da escola. Contou tudo. No fim do dia, Elisa Pereira havia conseguido uma ordem de proteção para Laura e para Marina. Naquela noite, Carlos recebeu mensagem anônima no celular. Só 4 palavras. Ela não vale a pena. Ele ficou olhando a tela por um longo tempo. Depois pegou o telefone fixo e ligou para Elisa. Você conseguiu envolver órgãos federais? Estão de olho, disse ela, alta e firme, mas precisam de alguém disposto a testemunhar publicamente. Silêncio. Então, Carlos exalou.
Então, eu falarei. Na manhã seguinte, o Chicago Tribune estampou a manchete. CEO expõe conspiração interna. Adolescente denuncia plano bilionário. O nome de Laura não apareceu, mas a reportagem estava em todo lugar. Rádio, Twitter, telejornal matinal. Em uma coletiva, Carlos ficou atrás de um púlpito, ladeado por Elisa e 2 agentes federais. Eu estava cego, disse ao público, não só para a fraude, mas para a coragem. Uma menina de 16 anos salvou minha empresa por dentro, a mesma empresa que nunca a enxergou além do uniforme da mãe. Ele fez uma pausa. Ela viu o que nos recusamos a ver. A partir de hoje, nós a veremos. À tarde, Laura voltou para casa e encontrou uma multidão do lado de fora do apartamento. Vizinhos, jornalistas, estranhos segurando cartazes escritos: "Acreditamos em Laura. A verdade não tem idade." Ela parou no último degrau, sem reação. Marina segurou a mão dela com carinho. Eles não vieram para te machucar, vieram para te agradecer. Mas em um apartamento de luxo com vidros escuros lá na outra ponta da cidade, Rafael Souza ficou em silêncio, olhando para uma imagem congelada de Laura subindo ao palanque da testemunha. Então ergueu os olhos para Sara, que andava em círculos, nervosa. "Ela ainda é criança", Sara rosnou. "Você realmente acha que vão deixar uma criança acabar com tudo?" A voz de Rafael ficou fria. "Crianças não derrubam impérios. Símbolos, sim." Ele bateu a mão na mesa, fechou o tablet e caminhou para a porta. "Vamos quebrar ela antes que vire símbolo." Na frente do tribunal, as escadas rangeram sob câmeras e burburinho. Nuvens cinzentas pairavam sobre Chicago, mas a energia no ar era elétrica. Na sala de audiência do 12B, o clima estava mais denso, mais pesado. Carlos Matos ajeitou a gravata e olhou para as portas de madeira atrás dele. Elisa Pereira ficou ao lado, revendo anotações. Laura Almeida se sentou 2 filas atrás, vestida de maneira simples, cabelos trançados, olhar firme como fogo. Era o primeiro dia de depoimento. Rafael Souza sentou-se do outro lado do corredor, com a postura de quem acredita que dinheiro apaga tudo. Sara Costa, com um terno cinza chumbo, sentou-se ao lado dele, os olhos vazios, lábios imóveis. O juiz entrou. Em pé. Elisa começou com precisão clínica. Ela pintou o quadro não com fogo, mas com fatos, datas, análise forense. Um a um, ela expôs a rede de empresas de fachada e autorizações forjadas que desviavam responsabilidades da Hale Investments, enquanto Rafael e Sara lucravam discretamente no exterior. Sara não olhou para Carlos nem uma vez. Chegou o momento que todos aguardavam. Elisa se levantou. "Excelência, chamo Laura Almeida ao banco das testemunhas." Murmúrios ecoaram. Repórteres anotavam freneticamente. Laura avançou devagar, não como vítima, nem mesmo como criança, mas como quem se dispõe a dizer a verdade. Colocou a mão na Bíblia, jurou e sentou-se. Elisa sorriu gentilmente. "Senhorita Almeida, como a senhora se envolveu nesse caso?" A voz de Laura soou firme. "Eu ajudava minha mãe no 27º andar. Ela é da equipe de limpeza noturna. Eu vi o contrato na sala de cópia. A assinatura no final não parecia certa." E ao ler as entrelinhas, o que a chamou a atenção? Elisa assentiu. Havia uma cláusula bem enterrada. Transferia toda a responsabilidade da empresa do Souza para a empresa do Matos. Se algo desse errado, só um lado sofreria as consequências. Elisa inclinou-se. "Por que a senhora falou? Tinha 16 anos. Ninguém pediu para a senhora ler aquilo." Laura olhou diretamente para Sara, depois para Rafael, depois para o júri. "Só porque eu limpo o chão de vocês, não significa que eu não vejo a sujeira." A sala parou. Até a expressão do juiz mudou. A mão de Sara tremia. Rafael não sorriu desta vez. A defesa veio forte, tentando desestabilizar Laura. "Senhorita Almeida, a senhora entendeu todos os termos jurídicos naquele contrato?" "Não, senhor",
disse Laura, mas entendi o bastante para saber que alguém estava preparando o terreno para nos fazer falhar. Acha que é especialista em direito empresarial? Não, respondeu, mas não acho que seja preciso. Um diploma para perceber quando alguém está planejando uma armadilha. O júri a observava com novos olhos. Não apenas uma garota, mas a voz de todos os trabalhadores invisíveis que já foram mandados ficar no seu lugar. Depois do intervalo, Carlos tomou o lugar das testemunhas. Elisa lhe fez uma única pergunta. Por que acreditou nela? Ele pausou. Meu instinto dizia que ela estava certa, mas mais que isso, lembrei de algo que tinha esquecido. O que foi isso? Que integridade não depende de título. Às vezes, a filha da faxineira vê as rachaduras antes do conselho. Então, Sara Costa foi chamada. A tensão palpitou na sala. Ela se sentou ereta, composta, até que a promotoria tocou o áudio. Se ele questionar, lembramos o que ele tem a perder. Aos poucos, a pose de Sara fraquejou. Eu não pretendia que fosse tão longe, disse ela, voz oca. Achei que, se eu empurrasse o negócio adiante, Carlos não saberia de nada. E quando a Laura expôs tudo? Perguntou Elisa, e a voz de Sara oscilou. Eu só queria que ela sumisse, porque ela via tudo que eu me esforcei para esconder. Lado de fora do tribunal, câmeras rondavam como lobos. Laura saiu pela porta lateral, Carlos logo atrás. Você não precisava ter vindo, ela disse. Eu devia a você, respondeu ele, a ser o homem que a senhora pensou que eu era quando entrou naquela sala de reunião. Ela sorriu, leve. Está quase lá. Dentro, Sara voltou, ao lugar ao lado do Rafael. Ela não falou, mas o silêncio dela dizia o suficiente. O império rachava. E aos olhos do júri, eles não viam só fraude, mas traição, da confiança, da verdade, das pessoas julgadas indignas de falar. Amanhã, eles deliberariam. Naquela noite, o mundo esperou, e o veredito chegou pouco antes do meio-dia. O júri entrou, rostos sérios. Laura se acomodou entre Elisa Pereira e Marina, mãos apertando a barra da saia. Carlos Matos ficou atrás, mãos entrelaçadas à frente. Do outro lado, Rafael Souza esboçou um sorriso fraco. Sara Costa olhou para o chão. O juiz chamou à sala a ordem. No processo por conspiração para cometer fraude corporativa, consideramos os réus culpados. No processo por falsificação de documentos financeiros, culpado. No processo por obstrução e manipulação de contratos legais, culpado. Cada palavra caiu como um martelo, uma vida de manipulação desfeita. O sorriso de Rafael sumiu. Sara fechou os olhos. O juiz proferiu a sentença rapidamente. 10 anos em prisão federal para ambos, sem chance de liberdade condicional nos primeiros 7. Laura exalou pela primeira vez em dias. Do lado de fora do tribunal, o mundo mudara. Repórteres gritavam perguntas, microfones avançavam. Laura, como é ser a garota que salvou uma corporação? Senhor Matos, a Hale Investments vai se reerguer? Elisa, qual o próximo passo para sua jovem testemunha? Laura não respondeu a todos. Apenas um. O que a senhora quer? Que as pessoas lembrem deste caso? Ela pausou, olhou para a câmera mais próxima. Que a verdade não depende de posição nem de sapato limpo. Nas semanas seguintes, a Hale Investments não quebrou. Reconstruiu-se. Carlos Matos iniciou uma reestruturação completa. O nome de Sara Costa foi retirado de todos os registros oficiais. Os bens de Rafael Souza foram congelados. Elisa Pereira assumiu o Conselho de Ética e Laura Almeida recebeu bolsa integral numa universidade. Em uma coletiva dentro do mesmo prédio, onde antes ela limpava, Carlos anunciou pessoalmente: hoje, a Hale Investments lança a Bolsa Laura Almeida para jovens mente com visão e coragem. Laura não só protegeu esta empresa, ela nos lembrou quem devemos ser. O aplauso ecoou como trovão.
Laura ficou ao lado dele, blazer sobre blusa branca, um sorriso suave nos lábios. Mais tarde, naquela noite, Carlos estava no escritório, não mais sozinho. Laura ficou à frente dele, segurando um envelope Manila. Consegui minha carta de aceitação para a Colômbia, disse ela, olhos brilhando. Ele sorriu. Você merece muito mais que isso. Pode sentar à mesa que quiser. Ela hesitou, então perguntou. Você se arrepende de algo? Ele olhou pela janela, o horizonte de Chicago dourado. Eu me arrependo de não ter visto antes, disse suave. Mas não me arrependo de quem se levantou quando eu não pude. Ela assentiu, deixou o envelope sobre a mesa dele. Dias depois, Sarah Costa foi conduzida ao Centro de Detenções Federais, em Wisconsin. Não deu declaração, não recorreu. Ficou em silêncio. Em uma cela fria, em concreto, o império dela reduzido a manchetes. Sarah voltou a ouvir a gravação que a condenou. Só porque limpo o chão de vocês não significa que não vejo a sujeira. As palavras ecoavam sem parar. No escritório silencioso acima de uma cidade renascida, Carlos Matos colocou o envelope de Laura em uma prateleira acima da mesa, ao lado dos troféus mais valorizados. Ali, um quadro dizia: a verdade não é alta, mas dura para sempre. Ele se reclinou na cadeira, fechou os olhos. Uma garota apontou uma assinatura e mudou tudo. E agora, das cinzas do engano, erguia-se uma nova fundação, mais limpa, mais forte e inabalavelmente honesta. O império não caiu. Ele foi reconstruído pela pessoa que ninguém viu.